Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. Seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. Então, hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Vocês viram que está faltando alguma coisa do meu lado, né? Então, está em frente. Diácono Vitor Hugo, nós resolvemos hoje trazê-lo aqui, Diácono, para fazer uma entrevista com você, para explicar um pouquinho sobre a questão da filosofia, o que é isso, como estudar, alguns conceitos básicos. Então, preferimos você do outro lado. Né, um grande desconhecido aqui. Seja bem-vindo aí, Diácono. Muito obrigado, padre. Muito bem. O Diácono vocês já conhecem, mas eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Ele é formado em Direito. Antes de entrar para o seminário, ele estudou Direito também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois, no seminário, como vocês sabem, estuda Filosofia, Teologia. Também estudou Grego na Grécia, no Instituto João o Teólogo. Está difícil de ler aqui porque ele me escreve em grego. Como que eu vou ler o negócio? Instituto João o Teólogo, na ilha de Tinos, Grécia. Né? E também foi professor de latim no Colégio Liceu em Santo Amaro. No seminário nosso também ele dá aula de filosofia da natureza, metafísica, teologia natural, filosofia da religião. E além de ser tradutor em mais de 5 idiomas. Você é tradutor em mais de 5 idiomas? Já? Gosto de línguas, né? Um pouquinho também. Sabia, não. Bom conhecer aqui, saber. Meio nerd, né? Meio nerd. Mas tá bom, então, né? Diácono, bem-vindo, né, aí como entrevistado. O objetivo hoje nesse podcast, Diácono, é o senhor nos ajudar aí, as pessoas que nos assistem em casa, a entender por que se estuda filosofia, né? Uhum. Por que na Igreja Católica nós estudamos filosofia, depois teologia, qual que é o objetivo disso? Muitas vezes não entendem, né? E depois vamos perguntar também alguns conceitos básicos, algumas coisas interessantes para que as pessoas entendam assim, de uma forma didática e, né, mais descontraída já. Isso mesmo. Eu estou muito feliz, confesso, padre, de estar desse lado, desse lado de cá hoje, porque eu vou ter a liberdade total para falar. Né? Eu gosto de falar, né? Fala bastante. Falar é muito bom, né? Então, eu estou muito feliz de estar desse lado de cá, mas brincadeiras à parte. Né? Filosofia é um tema que me é muito caro, né? Eu gosto muito, sempre me dediquei muito a estudá-lo. É uma certa paixão que eu tenho, assim, e eu sempre recomendo muito para as pessoas. Às vezes o pessoal pergunta, poxa, mas filosofia não é só para padre, né? Não é só para um grupo específico, não é só para quem está na universidade ou para quem é advogado, professor, etc. E não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente, inclusive, na nossa plataforma de cursos, né, que a gente está divulgando muito agora, a gente frisa bem isso, né? Que a ideia é para todos. O estudo da filosofia ele é para todos. E eu me arrisco a dizer que estudar filosofia é fundamental para o ser humano, né? Em virtude da própria natureza humana, porque cada ser que Deus cria, e quando eu falo Deus aqui, gente, eu não estou entrando no âmbito teológico, né? Falando da criação, que é um conceito filosófico também. A gente, no nosso itinerário de estudos, a gente começa com a filosofia da natureza, depois a gente pode até falar mais disso, mas a gente culmina na teodiceia, na teologia natural. De fato, Aristóteles chamava a metafísica de teologia, né? Theos logos, o estudo de Deus. Então, a teologia. Aristóteles não tinha ideia quem que era Deus revelado, quem que era Moisés, a lei de Moisés, muito menos Jesus Cristo, que viria 400 anos depois, em carne. Ele chamava metafísica de estudo de Deus? De teologia. Olha só. Teologia, né? Os antigos chamavam a metafísica de teologia, que é o estudo do que há de mais profundo. E no âmbito racional, no âmbito da razão. Essa é a diferença da filosofia para a teologia. Né? Muitas vezes nós vamos estudar o mesmo objeto, o mesmo material de estudo, Deus, por exemplo, mas sob enfoques distintos, sob pontos de vista distintos. A filosofia vai estudá-lo sob a luz da razão natural.
Pensando. O que pensando eu consigo chegar a respeito de Deus? Já a teologia vai utilizar a revelação como objeto. Né? O que Deus se revela? O que ele fala para nós a respeito dele mesmo? É claro, usando a razão também, mas... iluminada pela fé. Iluminada pela fé, exatamente, exatamente. Então a filosofia, ela é fundamental para o ser humano. Por quê? Porque cada criatura, ela tende a um fim. Né? Isso é um princípio filosófico. Todas as coisas tendem a um fim, né? O princípio de finalidade. Só que, como é que eu sei qual que é a finalidade de cada coisa? Eu tenho que analisar, parar e olhar. Então, por exemplo, um mineral. Ele tem uma forma, né? Tem uma matéria e tem uma forma. Vamos falar dos entes materiais só, não vamos entrar no mais difícil. Então, vamos nos entes materiais. Um mineral, uma barra de ouro, tem uma matéria e tem uma forma que faz com que ela seja ouro. Qual é a inclinação que surge daí? Santo Tomás vai chamar de inclinação natural, né? De apetite natural. Manter-se no ser. Manter-se nessa forma. Não é duro tu pegar uma barra de ouro, tentar quebrar, né, pegar um minério e tentar... Ele como que luta para permanecer na sua substância. Essa substância, ela quer subsistir. Ela quer permanecer na sua forma. Ponto. É só isso. Ele não quer ganhar na loteria. A barra de ouro não quer ganhar na loteria. Ela não quer ter filhos. Ela não quer ser amada por ninguém. Ela não tem esses apetites. O apetite dela é subsistência. Mas vamos para um ser um pouquinho mais perfeito. Por exemplo... Ô, Diácono, o que é apetite? Você poderia explicar para o pessoal que está ouvindo? Boa. É fome? O senhor vai me dando essas dicas. Vou. O apetite é isso, é inclinação. O apetite é uma inclinação a uma forma. Então eu estava dando exemplo da forma da barra de ouro, que é o que faz com que ela seja. Qual é o apetite dela, esse apetite natural? É a inclinação que essa forma tem. É o que ele quer. O que a barra de ouro quer? Quer manter-se no ser. Quer existir. É a única potencialidade que ele tem, existir. Mas vai ficar mais claro quando eu der os outros exemplos. Então, por exemplo, uma forma mais perfeita, uma planta. Aí a planta já quer outras coisas. Não é só subsistir. Quer, tá bom? Entre aspas, viu, gente? Qual é o apetite? Já não é mais simplesmente o apetite natural, mas também tem um certo apetite vegetativo, podemos dizer assim, né? Mais ou menos, que é o que a planta quer? Respirar, né? Crescer, né? Ela se move a si mesma, né? Ainda que não tenha movimento local, mas ela é inegável que ela existe uma independência operativa da planta com relação ao seu entorno. Ela não é uma pedra parada, ela cresce, ela se reproduz, ela respira, faz fotossíntese, tem uma série de características. Então, como que a planta atinge a sua perfeição? Se a barra de ouro era só se mantendo no ser, a planta é se mantendo no ser e crescendo, se reproduzindo, etc., gerando seus frutos próprios, inclusive literalmente gerando seus frutos. Tem um passivo e um ativo, como se fosse isso, né? Exatamente. A vida é isso, né? É princípio de operação. Então a forma vital, a alma da planta, que a alma, a planta é um ser vivo, então já tem a forma, a gente já chama de alma. Já tem uma alma vegetativa. E essa alma move o corpo. Ô, Diácono, uma pergunta que o pessoal deve gostar para saber. Eu vejo que eles ficam muito surpresos ao saber disso. Então, a planta tem alma, né? O cachorro tem alma também? Claro. O ser humano sabemos que tem. A pedra tem? Não é a alma que a gente chama. Tá. Então, olha só, gente. A plantinha tem alma, o cachorro tem alma, o ser humano tem alma. E qual a diferença dessas três almas? Isso, exatamente. Vou coroar essa explicação com essa distinção. Muito importante, padre. Isso mesmo. Então, vamos lá. Falamos da planta. Vamos para o animal, então. Só quer saber do animal? Falando do animal. Como que o animal chega à perfeição? O animal, aí ele já quer mais coisa do que a planta. Ele já tem outro apetite. A gente vai chamar de apetite sensitivo. Porque ele tem uma alma, que já não é alma vegetativa, já é uma alma chamada alma sensitiva. Por que sensitiva? Porque ele sente. Ele tem conhecimento. Ora, ninguém vai negar que um animal conhece. Né? O petzinho. Exatamente. O petzinho, quando chega a dona em casa, ele não vai atrás. Né? Ele, quando tá com fome, ele não late. Quando você bota uma comida que ele não gosta, ele não sai. Conhece o ladrão? Conhece. Como é que você vai dizer que não conhece? Tem conhecimento. Porém, não é um conhecimento intelectual. Aí a gente entra um pouco na distinção. A gente vai ver. Não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento sensitivo. Ele tem sentidos externos. Né? Ele tem tato, tem paladar, tem olfato, né? E de fato muito mais apurado que os nossos, inclusive, né? Sentidos externos. Mas ele também tem sentidos internos. Depois a gente pode até aprofundar nisso também. Tem imaginação, tem memória. Quem vai dizer que o cachorro não tem memória? Ele não lembra as coisas que aconteceram, as experiências que ele teve, né? Então, tudo isso está presente.
na sensibilidade animal. Então, ele tem um apetite além, ele busca o bem, o bem que ele conhece sensivelmente, ele se atrai a ele. E o mal que ele conhece também o repele. Ele tem paixões, que a gente chama de paixões da alma, né? No homem, a psicologia chama de emoções, por exemplo, sentimentos. De modo análogo, o cachorro também sente alegria, tristeza, etc. Não só o cachorro, todos os animais, todos. Então, também existe uma alma, né, sensitiva. E ele fica perfeito, como que seria um cachorro ideal? O paraíso do cachorro. Bem alimentado, né, dormindo bem, confortável. Na sombra. Na sombrinha e água fresca. Seria a perfeição, o cachorro tinha a perfeição. E o ser humano? Porque o ser humano é substância, que nem o ouro, ninguém nega. A gente quer subsistir, a gente quer viver, quer existir. A gente é vegetativo, que nem a planta. Algumas pessoas mais do que outras, mais plantas do que outras. Mas brincadeiras à parte, nós também crescemos, nos reproduzimos, nos alimentamos, temos damos frutos, também temos essa característica vegetativa na nossa alma. Também sentimos, que nem os animais. Também conhecemos o bem sensivelmente, sentimos dor, sentimos prazer, buscamos o prazer e buscamos fugir da dor. Também, que nem igualzinho ao animal. Porém, acaba aqui? Não. Existe uma formalidade a mais no ser humano. A nossa alma racional, ela tem uma característica distinta, que é justamente a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, de fato, até na Bíblia, né, São Paulo fala corpo, alma e espírito. Isso, né? O que é o espírito? É essa parte superior da alma, que são as potências imateriais, que a gente chama de potências espirituais. Intelecto e vontade. Então, o ser humano ele é intelectual, mas não é qualquer intelectual. Os anjos também são intelectuais. Deus também é intelectual. Mas nós somos racionais. É um tipo específico de intelectualidade, né? Que é esse modo de razão que a gente... Se vocês estão meio perdidos, por exemplo, no curso de lógica, né? No nosso curso de lógica, o Padre Rodrigo gravou para a gente no Centro Tomista. Está assim fantástico, muito bem explicado as três operações do nosso intelecto. Né? Simples apreensão, pela qual a gente chega no conceito. Juízo, que a gente junta dois conceitos ou separa dois conceitos. O homem é racional. Sócrates é homem, por exemplo. E depois um raciocínio, onde a gente junta dois juízos e chega a um novo juízo, a uma nova proposição na nossa cabeça. Esse modo de conhecer é próprio do homem. Só o homem conhece assim, juntando e separando, juntando e separando, passando da potência para o ato. Por isso que cansa, né? Por isso que estudar cansa, porque a gente vai fazendo operações e vai fazendo operações. Por mais que essas operações sejam imateriais, não está no lugar do cérebro, nada, está no espírito, porém usa a nossa sensibilidade interna, usa a nossa cogitativa, a nossa imaginação. Então a gente cansa, nosso cérebro fica cansado, a gente fica com dor de cabeça, porque a nossa sensibilidade está sendo usada o tempo todo também para recorrer a esses conceitos da nossa sensibilidade, dos particulares. Então, para finalizar, o ser humano é tão diferente assim, ele tem essa potência a mais, ele conhece a verdade imaterial, transcendente, o conceito. O cachorro não. Então, como que o ser humano então fica de boa? Né? Como que o ser humano chega à sua perfeição? Conhecendo a verdade. Isso, gente, pode ser um diácono, um padre que está falando, mas muito antes de nós, os gregos antigos já falavam. Aristóteles já falava da eudaimonia, né? da felicidade, que era conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Sócrates, né? Nos escritos, a gente não tem escrito de Sócrates, mas a gente tem de quem escreveu sobre Sócrates, principalmente Platão, Xenofonte, outros gregos. Né? A gente teve a oportunidade na Grécia de traduzir a obra de alguns deles, e Sócrates é fantástico, ele já falava isso. Conhecimento da verdade é o que faz o homem ser perfeito. Agora eu pergunto para o senhor e para quem está em casa também, é possível a gente conhecer a verdade sem a filosofia? O que é a filosofia? O amor à sabedoria, o amor à verdade, conhecer a verdade, esse é o objeto da filosofia. Hoje em dia parece até coisa de doido filosofia. Você fala, eu estou estudando filosofia, imagina um filho, né, chega para o pai em casa, na época do vestibular, e fala, pai, vou me matricular aqui num curso, escolhi filosofia. Aí o pai já, meu Deus, onde foi que eu errei? Já chega com a esposa e fala, meu amor, que a gente deu tudo para esse menino, para ele fazer isso com a gente agora. Porque filosofia virou uma coisa de doido. É uma coisa de doido. E nada mais contrário do que é realmente a essência da filosofia, que é o amor à sabedoria e conhecimento da verdade. Então, para o ser humano, e aí com isso eu termino respondendo a pergunta, por que filosofia? Para que a gente consiga alcançar o máximo das nossas potencialidades, para que a gente consiga fazer o que nós fomos criados para fazer. Seja você um advogado,
um médico, um engenheiro, um professor, uma dona de casa, alguém que se dedica a trabalhos manuais, não importa. Você é ser humano? É. É racional? Sim. Tem uma potência espiritual dotada da capacidade de conhecer a verdade. E essa verdade ela se apresenta a nós através da filosofia. É interessante porque às vezes lá fora tem isso, né? Filosofia para quem é doido, a pessoa fica doida e estuda filosofia. Ou perde a fé, né? Alguns dizem. Na verdade, é o contrário, né? Porque a filosofia, claro, a filosofia realista. Verdadeira, né? Ela te dá o sentido para a vida. É o contrário. O pessoal acha que estudar filosofia você fica doido, né? Contrário. Eu penso o contrário. Fica doido quem não estuda filosofia. Com certeza. Fica vulnerável. Fica vulnerável. Presa fácil de erros, de enganos. Muito vulnerável. Eu vejo assim... eu acho que para todos nós que temos essa experiência de estudar filosofia, você tem um antes e um depois. Um antes e um depois de estudar filosofia. E é isso mesmo, mas tem que ser uma filosofia, como o senhor falou, realista. Né? Por que as pessoas têm essa ideia de que a filosofia é coisa de doido? Porque na prática está sendo isso mesmo. Porque as filosofias que estão sendo estudadas não são realistas, não olham para a realidade que está aqui na minha frente. São o que a gente chama de idealistas. Então, aí é o relativismo. Cada um tem a sua verdade. Isso tem base filosófica. Isso tem arcabouço filosófico. Né? Desde a escolástica tardia e depois passando pelo desastre da Idade Moderna e depois do abismo da Idade Contemporânea, a filosofia, o pensamento filosófico, ele foi caminhando junto com a vaca para o brejo. Né? Ele foi perdendo a referência ao ser das coisas, que é o núcleo da metafísica de Santo Tomás de Aquino, a metafísica do ser. A gente foi perdendo a relação com a realidade e foi transmitindo a realidade para a cabeça. Como Kant, por exemplo, né? Com o famoso giro copernicano na filosofia. Ele fazia essa comparação, né? Copérnico, ele brigou lá com o pessoal que falava que a Terra era o centro, né? Falou, não, o centro é o Sol, tem que trocar. Né? O pessoal pensava que era a Terra, o Sol girava. Não, é o contrário. O centro é o Sol, a Terra gira. Perfeito. E aí Kant falou, a mesma coisa no conhecimento. Né? Vocês pensam que a realidade está no centro e o homem só conhece esse dado, que é dado pela realidade. Mas é o contrário. O homem está no centro e ele é que como que projeta a realidade. As categorias, as 9 categorias que para Aristóteles estão nas coisas, né? Relação, quantidade, qualidade, tudo isso, ação, paixão, lugar. Para Kant, essas categorias são a priori do intelecto. Então, estão dentro da cabeça. Isso é a porta de entrada, porque Kant não era ateu. Né? Hegel tampouco. Mas depois vai piorando. Descartes é antes mesmo. Então, Descartes, Kant, Hegel. E depois vai piorando até ter filósofos já propriamente ateus. O padre Cornélio Fabro fala isso nos seus livros. Como que hoje em dia é possível ter um ateísmo filosófico, um ateísmo intelectual. Uma pessoa que realmente, partindo de premissas, chega na conclusão de que Deus não existe. Mas essas premissas são filosóficas, mas partindo de uma filosofia errada. Filosofia que não olha a realidade. Então, tem certo sentido. Ô, Diago, você acha que poderia dizer que a filosofia, igual tem muitos pensadores, né? Os que ensinam a verdade e os que não, os que estão equivocados. Essa divisão pode ser dividida em 2 grupos, os transcendentes e os imanentes? Será? Os pensadores? Sim, com certeza. Eu assim, não sei aprofundar muito, mas, por exemplo, eu já li nas obras de Fabro mesmo, ou até comentadores, falando, por exemplo, de Parmênides, né, como o filósofo do ser. Né? Interessante que Parmênides tem pouquíssima coisa. Parmênides, na verdade, os arqueólogos, eu acho que eles acharam um parágrafo. Parágrafo em grego antigo que está quase indecifrável esse parágrafo. Mas, é claro, tem pessoas que comentam de Parmênides, a gente vai fazendo a crítica textual e tenta. Mas hoje você pega um Giovanni Reale, por exemplo, uma história da filosofia, e você vai ter algumas páginas sobre Parmênides. Mas tem que ter noção que isso é quase um trabalho arqueológico, o que ele falava. Mas é a questão do ser estático. Então, ele já focava no ser. Parmênides focava no ser. Gente, você lê Aristóteles é realismo puro. Né? Aristóteles é fantástico. Você pega a Ética Nicômaco, gente, para ler. Né? A gente também teve a graça de traduzir lá na Grécia a Ética Nicômaco.
Gente, parece um catecismo da igreja. Olha só. Parece um livro de moral, parece o Royal Marim. Aham. Então, assim, ele somente pensando, olhando para a natureza humana, essa natureza que eu falei que tem determinadas inclinações, ele já sabe, olha, se o homem conhece a verdade, então o conhecimento da verdade ele está acima do prazer sensível, por exemplo. Então, se eu tiver que me privar de determinado prazer, pela razão, aí entra as virtudes, aí escreve sobre as virtudes. Impressionante. Então, assim, por um lado, esses. E, por outro lado, você vê que teve um certo declínio mesmo. Filósofos que eu não vou julgar a intenção deles, porque muitas vezes eram pessoas boas, até cristãs, muitas vezes eram gênios. Hegel era um filósofo de verdade. Eles realmente têm uma filosofia completa. Só que é aquele, Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, fala: se o erro no início é pequeno, no final o resultado é desastroso. Ângulo, né? Então, Hegel acaba que abre brecha para tudo isso. E no âmbito da teologia também. Karl Rahner, por exemplo, vai beber de Hegel e por aí vai. A vaca vai pro brejo mais ainda. Então, eu acho que sim, padre. A gente dá para dividir os filósofos nesses dois grupos, sim. E para o pessoal entender um pouquinho, é que hoje aqui nós estamos brincando com a filosofia, viu, gente? Não tem script, não. É tudo improviso aqui. De filosofia aqui. Aí eu falar sobre isso. Para o pessoal aqui entender um pouquinho a coisa, os filósofos modernos, contemporâneos, um idealista, por exemplo, de um realista. Um realista, então, é que ele vai pegar a coisa e vai decifrar essa coisa, né? Sim. Um realista. Então, por exemplo, o Aristóteles, Santo Tomás, Platão, tudo aí. Ele vai olhar a coisa e... deixa eu ver o que é isso aqui. Sim. Às vezes de longe parecia uma madeira. Parece que é um pedaço de tábua. Aí ele começa a decifrar. Não é tábua. Isso. E mais profundo, né? Porque a filosofia ela não olha as causas próximas. Por exemplo, o mesmo objeto pode ser estudado por várias ciências. Um físico vai olhar esse livro e ele vai pensar logo qual é a massa dele, quanto tempo que ele demora para deslocar-se do ponto A ao ponto B. Mas o físico não vai se perguntar, por exemplo, o que é movimento. Ou o que é tempo, o que é espaço. Isso já está no âmbito da física, da filosofia da natureza. Sentido assim, que veio aqui é só para exemplificar mesmo, mas eu digo assim, o realista, ele vai ficar farejando a coisa para descobrir o que é essa coisa. O que ela é realmente. Ele vai estar farejando ali. O idealista, ele já pensa a coisa na cabeça dele, para ele, tipo assim... Não é a coisa ali. Primeiro, eu dou um exemplo, às vezes, para a pessoa entender. Não sei se esse exemplo é certo, mas vou te dar um exemplo, que às vezes eu dou para a pessoa, para eles tentarem entender. Falar, mas por que está errado um idealista, por exemplo? Você pode até me corrigir se esse exemplo está errado, mas eu uso muito de exemplo para as pessoas comuns assim. Vamos supor, eu quero comprar um par de sapatos para te dar de presente. O realista vai fazer o quê? Vai olhar seu pé, medir e trazer um igual. Legal. O idealista vai fazer o quê? Eu tô lá na minha casa e resolvi te dar um sapato de presente. Eu tô... não, o pé dele, para mim, é 36 o número do pé dele. Comprou. Então, na minha cabeça, eu tenho uma concepção do tamanho que é o seu pé, compro o sapato lá 36. Aí quando vê, é 42. Não é. Aí você tá lá, não, tem que entrar, porque... Exatamente. Então, essa é a diferença, o realista do não realista, o idealista. O idealista, ele idealiza aquilo na cabeça dele e daqui ele quer forjar a realidade no que ele pensou. Exatamente. Né? E aí entra o relativismo. Por quê? Porque cada cabeça é uma cabeça. Cada cabeça é uma cabeça. Então eu pensei que esse livro é livro, você pensou que esse livro é copo e pronto. E aí, quer dizer, ele não é... Mas ele é o que ele é, né? Exatamente. Ele é o que ele então, o Cornélio Fabro muito usava isso também, da fenomenologia, né? A filosofia, ela é um processo fenomenológico. Então, você parte do fenômeno, vem de phainon, phaino, em grego, é aparecer. Sim. É aquilo que aparece, o fenômeno. É o que está aí, é o que aparece para mim. Agora, nem sempre o que aparece é o que realmente é. Então, eu tenho que partir desse fenômeno e ir para o fundamento desse fenômeno. E isso é o trabalho do filósofo, né? Para você ver como é que a filosofia é tão humana, é tão natural e é para todos... Vê a criança, por exemplo, quando ela está crescendo. O que ela vai fazendo? Por quê? Por quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Mas por quê? O que é isso? O que é isso? Por quê? Por quê? Porque ela está buscando as essências, ela está querendo ir mais profundo. Que é isso? Né? Que é isso? Tem essa anedota famosa de Santo Tomás, né? Ele com 6 anos, quando estava no mosteiro beneditino, nos oblatos, estava sendo educado pelos monges.
ele perguntou, com toda a inocência e pureza dessa criança, quis est Deus? O que é Deus? Né? Depois a gente vai ver a resposta magistral que ele vai dar na Suma Teológica. Essa é a pergunta que coroa a vida dele. Né? De modo que no final da vida dele, no momento êxtase místico que ele teve, né? Santo Tomás aparece para ele no crucifixo e fala Bene scripsisti de me. Toma, né? Escrevestes bem a meu respeito, né, Santo Tomás? E pergunta, e o que queres em troca? Ele fala, agora eu quero a ti mesmo. Eu não quero mais as tuas coisas. Ou seja, eu não quero a formalidade vegetal, animal, nem a racional mais eu quero te conhecer aqui, a escrever sobre você, te estudar. Agora eu quero a posse desse amor, desse bem supremo. Que aí já é a graça, né? A graça cria um organismo sobrenatural novo na nossa alma. Sim. Então, isso tudo que a gente está estudando, Aristóteles já sabia. Agora, Aristóteles não tinha como saber que ainda acima da vontade do intelecto tem um organismo sobrenatural também, que a gente recebe no batismo, que é participação do próprio Deus, né, da própria vida divina, que move a gente. Aí vem os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas, é uma outra vida. E Santo Tomás escreve muito sobre isso também. Né? Inclusive, na plataforma, em breve, a gente vai ter um curso detalhado sobre espiritualidade tomista. Fantástico. Então, é bem isso. Esse exemplo que o senhor deu não é análogo, não. É certo mesmo, é unívoco. É perfeito, é assim mesmo. O idealista, ele... Um exemplo de Kant, que Kant fazia com as categorias, porque ele não chegava a negar a realidade. A realidade existia para ele. Só que para ele era como se fosse um emaranhado, como se estivesse tudo embaralhado. E a mente dele é como se fosse um computador, um decodificador. Então, chega esses numerozinhos tudo atrapalhado e a mente vem e cria a realidade dentro. Então, é meio que isso. As categorias, quem coloca é o intelecto. Vem algo de fora, digamos assim, mas é o intelecto que fecha a coisa. Então, mas isso é um assunto em que em gnosiologia a gente aprofunda mais, o conhecimento humano, que não é fácil. Começa nos sentidos, começa nessa parte animal, depois vem intelecto agente, ilumina o fantasma, tem toda uma nomenclatura própria de Santo Tomás. Mas é simples, viu? É simples. Era o quê? Mês passado que a gente fez a missão no colégio. A gente fez uma missão colegial lá, onde a gente está no seminário menor. E foi muito legal. Me colocaram encarregado para dar um curso de introdução à filosofia para os professores do colégio. A gente dava em 2 turnos, os da manhã e os da tarde. E aí eu falei, nossa, eu tenho 5 dias aqui, 5 aulas de mais ou menos 45 minutos, para falar de tudo. Desde a introdução à filosofia até a Teodiceia. Eu falei, bom, vou ter que pincelar só, mas vai ser útil para esses professores, vai ser útil. E aí eu fiz. E consegui, viu? Trazer de modo bem... Eu vi, às vezes, as carinhas dele assim, que não estavam entendendo 100%. Eu falei, gente, não tem como. Eu estou resumindo 4 anos de estudo para vocês em 5 dias. Mas, nossa, tinha que ver as perguntas, assim, muito profundas. Né? Como que despertou esse interesse em conhecer a verdade, em ir mais fundo, em procurar... conhecer, até indiquei os cursos para eles também. Falei, em breve vai estar no ar a plataforma, né? Agora a gente já tem ela no ar. Falei, estudem, se aprofundem, porque vale a pena. E eles ficaram empolgados. Mas deu para falar bastante, deu para entender bastante. Tem uma coisa interessante que eu noto na realidade, porque as pessoas não entendem, mas assim, o problema todos os problemas que vemos na sociedade, de modo geral, tem uma base filosófica nisso. Tem. Né? O modo como um médico age, o modo como um juiz decide. Total. Como um padre pensa. Tudo isso tem, como um pai de família pensa, tem uma base filosófica que ele, consciente ou não, ele segue um pensamento filosófico. Né? Aí tem uma coisa que acontece na pedagogia, igual, eu vejo assim, uma constatação da realidade, que os adolescentes e os jovens hoje em dia eles não sabem escrever, por exemplo. Eu noto isso. Outro dia mesmo, uma jovem que estava visitando a casa da minha irmã, coitada, eu fui pedir para ela ler na missa. Rapaz. Não sabia. Nas paróquias está sendo um problema já isso. Não sabia ler, entende? Lia como uma criança de 6 anos, talvez. Nossa. E eu que já sou mais velho, então eu sou acostumado. A gente aprendeu a ler pequeno, tinha que saber direitinho, conjugar verbo. E o negócio funcionava. Então, vi que a jovem não sabia ler, fiquei com pena, assim. E com pena por isso, porque... Mas aí, olha só para ver. Por que os jovens hoje não estão conseguindo aprender, não sabem ler, não sabem escrever bem? Porque tem um problema filosófico de fundo. Eu vi
Não sei se o senhor vai lembrar bem disso, Diácono, quando a gente estuda uma parte da pedagogia atual, moderna. Sim. Então, tem alguns autores que eles vão dizer o seguinte, com base numa filosofia idealista, eu acredito. Estou pensando aqui. A ideologia, a filosofia idealista aí, porque meio que as ideias aí são inatas, não é isso? Você tem as ideias inatas, porque você tem essa diferença, que para Aristóteles, né, e para nós, para o realismo, o ser humano é tábula rasa. Sim. Então, ele está aquela limpinho, uma folha em branco. Claro. Que vai, com o conhecimento, vai escrevendo aí, vai aprendendo, claro. Né, vai preenchendo aí. Para uma filosofia idealista, não, as ideias são inatas. Então, você foi criado e já tem tudo aqui, infundido, né? Já está com isso aqui em você. É um anjo. Como um anjo. É um anjo. Então, quando você tem uma filosofia idealista e você vai aplicar isso na pedagogia, que é o que eu vejo os autores de pedagogia aí modernos ensinam o quê? Que o aluno é o protagonista na educação. O aluno é o protagonista. Por que ele é protagonista? Porque ele já sabe, né? O professor tem que ensinar para esse aluno aquilo que já está dentro. Não tem que ensinar, tem que ajudá-lo a tirar de si o que já está nele. Quem é o pai, assim, não é nem o pai, é o avô, o bisavô, é o germe de todo idealismo? Platão. Né? Platão, essa teoria de conhecimento chama reminiscência. Então, para Platão, você já tem, é como se você está só lembrando. Né? Quando você aprende, você está como que lembrando. Porque lembremos que para Platão, o homem não é o composto de corpo e alma. O homem é a alma. O homem é uma ideia, né? Você falou da ideia inata, né? O homem é uma ideia que estava lá no hiperurânio, lá no mundo das ideias, em determinado momento o demiurgo, que é esse artífice, né? Pegou a matéria informe e plasmou essa ideia. Essa ideia ficou pesada, né? E caiu, tipo, se aprisionou nesse corpo, né? Então é bem dualista, assim, né? Essa não é a visão de Aristóteles e tampouco é de Santo Tomás. E é da igreja, né? Da união hilemórfica. Morfê, é matéria e forma. Então nós temos corpo e nós temos alma. O ser humano é um composto de corpo e alma, com uma alma imortal, uma alma espiritual. Nós somos um composto. E é isso que o senhor falou. Tábula rasa, né? A gente precisa, o nosso conhecimento ele se dá a partir da experiência com a realidade. Né? Por mais que o nosso conhecimento intelectual, a gente vai ver, por exemplo, nas provas para a imortalidade da alma, porque Santo Tomás ele prova a imortalidade da alma sem usar a fé. Né? É pela razão. E Aristóteles também, antes dele, vários outros. Mas a gente vai ver, quando a gente estudar a imortalidade da alma, que o conhecimento intelectual ele é separado da matéria, digamos assim. Para que eu conheça abstratamente um conceito universal, eu não preciso do corpo. É uma operação da alma sozinha. Porém, se eu não tiver corpo, eu não vou ter ocasião para conhecer. Não chega. Não chega. Né? A imagem não chega para que eu possa tirar dela o conceito. Sim. Aqui tem 2 pontos que eu gostaria de salientar que é muito interessante. Por exemplo, um feto. Ou, por exemplo, uma pessoa anencéfala, né? Um feto anencéfalo. Que eu não sou médico, mas dizem que praticamente você não tem a caixa encefálica, você não tem cérebro, né? Não tem sistema nervoso. A pessoa provavelmente vai ser cega, vai ser surda, não vai ter vários dos sentidos. Para conhecer vai ser difícil. Você olha assim, cara, é muito difícil conhecer. Só que ela tem intelecto. Sim. Intelecto pleno, Sim. perfeito, Sim. como de Santo Tomás de Aquino. Perfeito. E, inclusive, se der um jeito de entrar uma imagem aí dentro por alguma coisa, ela vai abstrair essa imagem e vai conhecer. Ou, mesmo que não chegue nenhuma imagem, Deus pode infundir um conhecimento aí também. Pode ser. Né? Então, existe uma diferença brutal. Então, por um lado, isso... Né? Agora, por outro lado, nós precisamos ter acesso, ter contato com a realidade para ir escrevendo nessa tabuinha, para ir preenchendo essa tábula com os conceitos que a gente vai extrair das coisas materiais, né? A essência das coisas materiais. Eu preciso olhar para um homem para saber o que é um homem. E depois eu vou olhar para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e vou conseguir identificar que esse conceito está sendo realizado em várias espécies, digamos assim. Então, o que o senhor fala tem todo o fundamento, da razão, isso mesmo. Aí você vê, então, as consequências, né, de uma filosofia errada... Para a pedagogia. Para a sociedade, né? Porque Nossa, ela vai demais. estragar a pedagogia, que vai pensar... Então, o professor pensando que é a reminiscência, né, como Platão. Então, se o conhecimento já está na sua cabeça, o professor é mais um monitor. Não tem essa hierarquia, né? Não existe mestre...
magister e alumnos. Alumnos, o que não tem a luz, o que vai receber a luz do professor. Isso é opressão hoje, né? Opressão. Como que você tem a petulância de querer ensinar algo para alguém? Ué, gente, uma coisa não passa da potência ao ato sem outra coisa em ato que possa atualizar. Se esse livro está parado, ele não vai se mover se alguém que está se movendo não toque nele. Isso é o básico, racional. Então, assim, nós precisamos de mestres. Né? Nós somos professores, mas nós somos alunos também. O tempo todo. O tempo todo estamos aprendendo com livros, com pessoas reais, e estamos ensinando o que nós aprendemos. De fato, só se aprende completamente uma coisa quando a gente ensina. Hugo de São Vito, no seu opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, ele fala: a última etapa, depois da contemplação, né, é você ensinar. Quando você ensina, você realmente aprende de verdade. Assim. Isso é verdade, a gente experimenta muito isso. Quando a gente dá aula de um tema, parece que encaixa melhor tudo na nossa cabeça. E igual o senhor deu o exemplo aí do anencéfalo. Sim. Olha só, por que às vezes tem toda essa polêmica, inclusive da parte dos médicos, com relação ao anencéfalo? Porque esse médico tem uma filosofia ruim. Isso. Porque, olha, no seu caso, que tem uma boa filosofia, você já dá todo o valor, porque a matéria aí não importa. A alma é perfeita, pode ter um gênio aí. Essa criança pode ser um gênio porque a alma está perfeita para conhecer. E se a ciência desenvolve de tal modo de promover que, através de sensores, coisas tais, consiga chegar essa informação para a alma, ele vai conhecer tudo. Vamos supor que no futuro consigam fazer órgãos mecânicos, alguma coisa que faça o cara sentir ou ver uma pessoa que não vê, etc. Quem sabe, talvez a ciência possa progredir nesse sentido, de ajudar o corpo. Mas é isso, é um ser humano perfeito. E aí entra a questão da eutanásia também, por exemplo, ou várias questões assim, que eu acho que está muito imbuído nesse utilitarismo da nossa sociedade. Fala, materialismo. O que um anencéfalo vai servir para a sociedade? Não, vai dar trabalho. Vai dar trabalho para os pais, vai dar trabalho para não sei o que. Não, gente, um ser humano não dá trabalho. O ser humano é um ser humano, ele tem a sua dignidade dele, intrínseca. a dignidade dele. Isso então, mesmo, intrínseca. Exatamente. Mas isso aí, realmente, um dia eu estava vendo o Padre Antônio explicando sobre isso, que parece que já está bem evoluído nesse sentido. Por exemplo, a visão. Porque o que o olho faz... Aqui eu não sou da área dessa neurociência, da ciência médica, disso não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: o olho capta as informações e parece que transforma impulsos elétricos que manda para o cérebro. Exatamente. Então, se você tem um aparelho externo aí que consiga captar e passar nesses pulsos elétricos aí, fazer essa decodificação, né? E passar para cá, a pessoa vê. Isso mesmo. E é interessante a gente pensar, por exemplo, que as potências que nós temos, elas estão na nossa alma. Né? E o nosso corpo ele vai fornecer o auxílio, digamos assim. Então, por exemplo, não é que nós temos uma potência visível porque nós temos olho. Ou nós temos uma potência auditiva porque nós temos ouvido. Não, é o contrário. Nós temos olho porque nós temos uma potência auditiva, uma potência visível. Então, por exemplo, por que uma planta não tem olho? Porque ela não tem potência visível, ela não precisa ver. Por que ela vai ver se ela não conhece? A visão é justamente para conhecer esse objeto que está longe. Por que a planta não se move? Movimento local. Né? Porque ela não conhece o bem. Então, se ela não conhece o bem, ela não precisa se mover até o bem. O animal, sim. O animal conhece o bem, ele precisa ir até ele para buscar. Ou conhece o mal, precisa fugir. A planta não. Vai chegar até ela o que ela precisa, segundo a natureza dela. Então, cada um de nós tem potências, né? E segundo as nossas potências, o nosso corpo está munido desse... Porque lembra, a nossa alma é a forma do corpo. É o que dá forma para o nosso corpo. Assim como uma estátua de madeira, né? Nós temos as famosas 4 causas aristotélicas. Né? Nós temos a causa eficiente, né? Que é o artífice, Michelangelo, né? Que está pegando aí o cinzel para fazer a escultura. Temos a causa material, esse mármore que está aí. A causa final, que está na cabeça do agente, ele já está pensando. Pietar. Está pietar na cabeça dele. E a causa formal, a forma, que vai ser a figura dessa estátua, né? Que vai estar perfeita, né? Que é Davi, a estátua... Não sei se era Davi ou se era Moisés, que tem essa anedota que depois que Michelangelo fez, ele deu um tapa assim e falou: fala! Só falta falar, né? Tem vários de Michelangelo. Eu acho que era Pietà também, que uma vez elogiaram, falaram: nossa, que linda estátua. Aí ele falou: não, já estava aí no mármore, eu só tirei o excesso. Mas assim,
a figura, a forma. Então nós também, nós temos uma forma, com o ouvido, com o olho e tudo. E quem é que dita isso daí? É a minha alma. É a minha alma, exatamente, as potências que ela tem. Então, se tiver algum defeito em algum órgão desse, está justamente na parte material. Eu posso, com a própria matéria, fazer uma gambiarra e resolver. Né? Isso. E passar a informação correta, né? Uma coisa também a título de curiosidade para as pessoas entenderem, eu estava falando isso aí na aula, uma aula que eu estava dando sobre espiritualidade e a necessidade da purificação ativa, né? Porque quando você vai... A pessoa que quer crescer na santidade, então você tem purificações ativas e purificações passivas, né? Sim. As purificações passivas são as noites escuras, que fala São João da Cruz, é o próprio Deus agindo. As purificações ativas somos nós, principalmente o homem, lutando ali para purificar a memória, os sentidos externos primeiro, depois os sentidos internos. Mas aí uma coisa que eu falava ali para mostrar, por curiosidade, é que assim, para vocês entenderem como que é importante estudar filosofia, tá, gente? Igual, todo mundo conhece os sentidos externos. Sim. Estamos acostumados aos sentidos externos, ninguém tem dúvida. Na escolinha a gente já aprende. Tato, visão, olfato, paladar, audição. Só que estudando filosofia, nós aprendemos que tem também 4 sentidos internos. Isso. Se eu podia, Diácono, dar uma explicadinha básica, assim, só para o pessoal ver como que é legal estudar filosofia e entender isso. Muito legal e fundamental para a gente entender a vida espiritual. Então tem uma pessoa querendo avançar na vida espiritual, querendo rezar, às vezes não entende por que está travado, e aí vai estudar São João da Cruz. Gente, São João da Cruz era um grande tomista. Um grande tomista. São João da Cruz era tomista. Quando ele fala em purificação dos sentidos, ele não está falando só visão, paladar, olfato, tato, né, audição. Ele está também falando de imaginação, de memória, né? Por que não de cogitativa, né? Sentido comum, em certo sentido. Então, vamos explicar. O que acontece? Isso os médicos comprovam. Então, né? quais são os nomes dos sentidos internos? Ó? Então, vamos lá. Sentido comum, imaginação, cogitativa, memória. Tá bom? Então, aí vamos explicar como que isso se dá. Muito simples. Isso até os médicos vão falar, os neurocientistas, né? O que acontece? Cada sentido nosso, ele capta o objeto por uma via distinta. Então, por exemplo, eu estou olhando para o senhor está falando comigo, a minha visão está vendo as cores que estão vindo aqui, estão batendo na minha retina, aqui na íris, etc. Mas eu também estou ouvindo a sua voz. Né? E está entrando por outra via neural, né? Outra sinapse de outro neurônio. Agora, eu estou entendendo, e não é racionalmente, o animal também entende isso, que a mesma pessoa que eu estou olhando é a que está falando. E não é só porque a boca está mexendo, porque se tivesse outra boca mexendo junto, eu saberia que é você. Sim. Então, assim, existe algum sentido que está captando isso daí. E a gente vai chamar de sentido comum. O sentido comum, ele tem uma função, ele é um sentido que nem os outros, só que ele está dentro, ele está localizado em várias partes da gente. Aí eu não vou saber dizer direito, mas talvez uma parte do encéfalo, uma parte do cérebro mesmo. Que ele vai unificar essas informações que estão chegando dos 5 sentidos. Às vezes eu estou conhecendo uma comida que eu estou preparando aqui, porque eu provei, porque eu senti o cheiro, porque eu olhei, porque eu toquei, sei que está quente. Todos os meus sentidos estão trabalhando juntos, mas cada um está me mandando informação por uma via. Eles trabalham juntos, mas eles são separados. São separados, né? são separados. O nariz não tem a ver com o ouvido, né? Isso, tipo assim, não é que eles são amigos, né? Não tem... Eles precisam de alguém para fazê-los amigos. Isso. O sentido comum, ele faz essa mediação, né? Ele é esse bonachão que vai juntar todo mundo. É como que são 5 pessoas afastadas, aí, cada um num ponto, mas está num grupo de WhatsApp. O sentido comum é o sentido comum é o grupo do WhatsApp. Fantástico. Manda as informações e junta. Bota eles para trabalhar junto. Unifica, então, essas informações. Só que o que acontece? Essa informação, ela é material ainda. A gente está falando aqui de um impulso nervoso, de uma informação material. Né? O corpo, ele ocupa espaço. Então, o sentido comum, isso mais em algumas pessoas e menos em outras. Tem gente que é mais multitarefa. Mas, de modo geral, as pessoas só conseguem fazer uma coisa ao mesmo tempo. Né? Você está na live aqui, está olhando para lá, daqui a pouco tem que mudar de câmera, aí você olha para cá, mas chegou a pergunta aqui, aí já travou tudo, né, padre? Já. Mas... é normal. Por quê? Porque o sentido comum, ele juntou o que você viu com o que você ouviu e tá com ele aqui, presente, atento nele. Só que, para você conhecer outro, e nós temos que conhecer outro, nossa atenção tem que também estar em outras coisas, a gente precisa armazenar isso. Precisa, deixar de fora,
Mas é aquele deixar de fora, mas não é descartar, não é jogar no lixo. Essa informação que eu ouvi, eu preciso dela ainda. Eu preciso dela. Mas não agora. Agora eu preciso de outra. Então, assim, eu preciso armazenar em algum lugar para, se eu puder, pegar depois. É tipo uma sacola, um armazém, um baú, onde eu guardo um recipiente. Pego e guardo. E esse lugar a gente vai chamar de imaginação. Imagine. Então, vem de imagem. É onde eu junto as imagens. Imagem, quando eu digo, é essa unificação sensível. Então, não é só uma imagem. É uma imagem com cor, mas também com formato, com textura, com calor ou frio, com voz. Isso tudo está na imaginação. Né? Santa Teresa chama da louca da casa, né? Porque no ser humano a imaginação ela é criativa também, porque o intelecto ele está em tudo isso aí. De fato, eu olho o que eu quero, muitas vezes escuto o que eu quero. Então, o intelecto ele influencia também nas potências. De fato, depois, quando a gente for falar da cogitativa, a gente vai ver que no ser humano se chama cogitativa. Tem até um nome distinto, ratio particularis, ou cogitativa. Nos animais, a gente não chama de cogitativa, a gente chama de estimativa. A gente vai ver. Mas por quê? Porque a razão ela está mexendo. Então, na imaginação também. A razão ela também faz a gente... Às vezes a gente imagina cada doideira, né? Que não existe. Pensa no unicórnio rosa de 3 asas, não sei o quê. Você sabe o que talvez é um unicórnio, sabe o que é um rosa, sabe o que é asa, você consegue montar isso aí na sua imaginação. Então, perfeito. Sentidos externos, depois juntei, unifiquei no sentido comum. Pum, armazenei. Armazenei onde? Na imaginação, nesse depósito. Pronto. Tirei do sentido comum, ele já está apto para receber novos. E aí vai armazenando. Recebe, armazena, recebe, armazena. E por isso que a gente cansa, às vezes, de conhecer muita coisa, porque né, é tudo material isso daí. O nosso cérebro está trabalhando. Se a gente ficar o dia todo imaginando coisa, nossa, vai chegar de noite e você está cansado. Mas acabou por aí, será? Que o nosso conhecimento acabou? Tudo que eu conheci, armazenei, acabou por aí? A gente observa que não. Não só na gente, mas nos animais também. A gente, às vezes, conhece coisas que não são necessariamente sensíveis, que Santo Tomás vai chamar per se. Não são necessariamente coisas que, por exemplo, a cor, a textura. Eu conheço outras coisas que é meio misterioso, como que eu conheço. Por exemplo, a nocividade ou a utilidade de alguma coisa. Eu conheço não só por raciocínio. Vamos pensar num animal, por exemplo. Uma ovelha que vê o lobo. Ela sabe que ele é perigoso? Ela sabe. Será que ela sabe que ele é perigoso porque ela é intelectual? Porque ela fez um juízo? Eis um lobo. Lobos são predadores de ovelhas. Eu sou uma ovelha, logo eu sou... Não, ela não fez esse raciocínio. Naturalmente, ela olhou o lobo, a natureza do lobo se comunicou com a natureza dela, a estimativa dela captou e tchau, corre, foge, que ele vai te matar. Então, nós captamos essas coisas, que são sensíveis também, mas não sensíveis per se. Santo Tomás vai chamar de sensíveis per accidens, que são conteúdos de valor concreto das coisas. São intenções, né? Não são necessariamente cores, mas são coisas que estão... conteúdos reais das coisas. Outro exemplo muito fácil, por exemplo, um pedaço de pau. Né? Um passarinho está andando, ele vê um pedaço de pau ali. Ele vai pegar esse pedaço de pau e vai botar no ninho dele. Não é pela visão, porque o pedaço de pau é bonito, é grosso, é fino. Ele sabe qual que é o próprio pro ninho dele, né? Ele sabe. E ele não pensa. Não pensa. Como que essa informação chegou até ele? Foi pelo olho? Foi pelo ouvido? Não. Foi pela estimativa dele. Tem uma outra potência, um outro sentido interno, que nós chamamos de estimativa, né, nos animais. E no ser humano a gente chama de cogitativa. Então já tem sentido comum, imaginação, cogitativa. Cogitativa que tem esse julgamento de valor na coisa aí. Exatamente. Né? Não é propriamente um julgamento, né? Quando a gente fala de juízo, a gente está falando do intelecto. Mas é quase. É um conhecimento particular, uma razão particular. Santo Tomás chama ratio particular, a razão particular. De fato, para a gente fazer depois, no intelecto, para a gente conhecer o particular, a gente tem que voltar para cá, para a cogitativa. Porque ela que me diz o que é o particular na prática. Ela é que captou isso aí. Então, é um certo mistério. É um instinto. É um instinto. A gente, sem pensar, faz coisas certas. Como que é uma coisa programada pela natureza. Natureza. Já vem programado, né? Está na nossa natureza esse sentido. Assim como a visão, assim como tudo. Você vê o patinho. O senhor que é da roça tem exemplo melhor que eu. O patinho nasce e já pum na água, sabe? Não tem medo, ele já tum na água. O pintinho não faz isso. Muito bom. É interessante, você vê ele tum na água, ele já vê que isso é objeto próprio. Como que ele sabe? Exatamente. Como é que ele sabe? Entende? É a visão da água. Se ele tá vendo a mesma água que o pintinho, ué. Por que um se joga, outro não se joga? Ué. Entendeu? Muito interessante. Então, assim, perfeito. Só que o que acontece? Não pode terminar aí também. Não pode terminar aí. Porque assim como o sentido comum recebe essas informações e tem que armazenar, também a estimativa, ou a cogitativa, tem que armazenar em algum lugar também. Porque senão eu não consigo captar outra.
né? Eu vou ficar com Sim. medo de lobo pro resto da minha vida e é só o lobo e eu não vou ter medo de outras coisas que eu tenho que ter. Sim, sim. Então eu tenho que guardar isso em algum lugar para eu lembrar depois, né? Eu não posso esquecer, mas eu não posso ficar com isso presente em ato o tempo todo. E esse lugar a gente vai chamar, esse depósito, a gente vai chamar de memória. Entendi. Memória, que é a memória sensitiva. É porque a cogitativa, vamos supor, porque tem o lobo ali que ela já captou aí, que é nocivo para ela, mas tem a cobra também, né? É, isso aí. Então a cogitativa tem que estar trabalhando. Tem que lembrar dos dois. Mas esse produto aqui que ela fez aqui tem que guardar. Tem que guardar Aí na tem a memória. É o que a gente chama de memória sensitiva, que se distingue da memória intelectiva. Santo Tomás vai falar que o depósito dos conceitos, conceito já intelectual, abstrato, que está além desse conhecimento sensível, esse conceito ele vai ser armazenado no próprio intelecto. Ele vai falar que a memória intelectiva ela não se distingue do próprio intelecto. No mundo espiritual, aí pode acontecer isso. O mesmo objeto, a mesma potência que conhece, pode armazenar nela mesma. Nela mesma. Por quê? Porque o conceito não ocupa espaço. Né? É imaterial, ele pode armazenar em si mesmo. Mas, bom, no plano sensitivo, que foi a pergunta do senhor, são esses 4 sentidos internos. Eu acho que deu para ter uma visão. Mas então o objetivo mais é esse. É vocês, assim... Aqui estamos brincando com esses temas filosóficos, mas para vocês verem como que tem consequências práticas para a nossa vida. Né? Então, por exemplo, na espiritualidade. Então, na purificação ativa dos sentidos, então você vai ter que trabalhar para purificar os sentidos externos. Então, por exemplo, a visão. Isso mesmo. Né? Você tem que não olhar para qualquer coisa, fazer que nem os antigos, olhar para o chão. Né? Mas tem os internos também. Mas se você não sabe que existe sentido interno, você não vai trabalhar isso e é importantíssimo. Vai deixar a louca da casa solta. Importantíssimo. Mas como trabalhar isso? Então tem que entender. Exatamente. Né? A filosofia ela nos dá a base para isso. A gente tratou só de alguns temas, né, pai? Tem muito tema. Assim, a filosofia ela é muito ampla. Não, aqui é só uma daria para ficar. Às vezes a gente fica, de fato, o dia todo conversando. Né? No seminário é muito comum. Toda mesa, a gente senta na mesa para comer e vai assunto para lá, assunto para cá. Então, que esse podcast possa até, não sei, deixa nos comentários aí o que você acha, se vocês gostaram desse formato. A gente poderia até fazer mais vezes de outros temas, né, filosóficos também, porque é muita coisa. Depois dá para entrar em filosofia do homem, toda a parte de liberdade, espiritualidade da alma humana, provar a imortalidade da alma aqui por A mais B, daria para fazer isso. Existência de Deus, provar a existência de Deus. Ou outras coisas que também, teologia fundamental. Teologia fundamental está no âmbito da filosofia ainda. As paixões, né, como a ira. As paixões. Eu ia falar dessa questão da teologia fundamental, por exemplo, sobre a revelação de Deus. Dá para provar racionalmente que Deus se revelou. Né? Por provas históricas, teses históricas. Ou provar a veracidade da igreja. Da verdadeira eclésia aí. Exatamente. Também a luz da razão. Então, a luz da razão, gente, a gente pode falar muita coisa mesmo, assim, que numa conversa dessa sairia assim de forma bem tranquila. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham, que temas seriam interessantes para a gente olhar a luz da filosofia de Santo Tomás, como que ela ilumina também o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana. Então, uma alegria recebê-lo aqui, Diácono, para esse bate-papo, essa Depois conversa. Eu posso voltar para ir para o lado, não? Próximo podcast, faça favor para não trabalhar sozinho. É mais aqui. Fácil aí, né? Faça favor para não trabalhar sozinho aqui. E é isso, gente. O que nós queríamos aqui é isso, dar esse gostinho em vocês, né, de dar essa atenção para a filosofia, porque isso é importantíssimo. Eu costumo falar, Jaco, não sei se o senhor concorda, o pessoal às vezes fica muito preocupado com a questão da possessão diabólica, o diabo atuando aí. Sim. Gente, eu falo assim, eu sou convicto que onde o diabo atua mesmo é em uma filosofia errada. Nossa, olha só. Em ideologias. Aí é o campo de trabalho dele onde ele tira mais frutos, entende? Olha só. Uma possessão não é uma pessoa ali que possuiu, não passa nada. Agora, você promover livros que ensinam o erro, você destrói uma sociedade. Nossa, é isso mesmo. Destrói uma sociedade. Com um livrinho você destrói uma sociedade. E também o contrário, né? A importância, então, de estudar a verdade. Porque se o mal da difusão da mentira é tremendo, também o bem do estudo da verdade... O bem. Talvez eu possa até explicar um pouco para eles também, falar dos cursos que a gente está oferecendo para que as pessoas possam estudar, possam se formar também, né? Não sei se toda a nossa audiência já está estudando com a gente na plataforma, será? Então. Na nossa plataforma, o que nós estamos fazendo aí? A ideia é dar a oportunidade de vocês de ter um estudo, um conhecimento que nós temos quando entramos para o seminário, por exemplo.
Porque os seminários da igreja, a igreja é mãe e mestra, né? Muito sábia, e cuida bem de seus filhos, né? Então, o programa formativo de um seminário, por exemplo, é espetacular, né? Só que as pessoas não têm acesso. E o que nós tentamos fazer com a plataforma é dar acesso às pessoas a esse conteúdo, né? E adaptado às pessoas. Isso. Aulas menores, mais didáticas, mais tranquilas. E sistematicamente. Não é uma coxa de retalhos. É isso. Porque o problema que nós vemos em muitos, né, por aí, que às vezes é uma coxa de retalhos, uma coisa não encaixa na outra. Às vezes na internet as pessoas encontram muita informação, mas Muita informação informação superficial, e vem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e não é uma coisa que ela consiga estudar do zero até entender de verdade, né? Na nossa não, vem direitinho, né? Filosofia da natureza, introdução à filosofia, filosofia da natureza, filosofia do homem, metafísica, teodiceia. E depois entra nas teológicas, igual eu estou falando. Se você quer entender bem aí a vida espiritual, as purificações, a noite escura do sentido, noite escura do espírito, você tem que ter uma boa filosofia de base, tem que entender isso para realmente tirar frutos, né? Ótimo. Então deixa o link aí pro pessoal, né? Talvez o pessoal da produção aí possa colocar na descrição, né, daqui do vídeo o link para que você possa assinar, né, a nossa plataforma e vir estudar com a gente. Isso foi só esse podcast foi só um tira-gosto. Foi um pequeno tira-gosto, mas assim, depois é importante estudar cada uma dessas coisas que eu falei pormenorizadamente, com material de apoio, com um professor, com uma mentoria de alguém que possa tirar suas dúvidas, porque, gente, é muito importante assim que a gente consiga realmente difundir esse tesouro que é a filosofia e teologia de Santo Tomás. Então, Diácono, muito obrigado aí pela muito participação, né, por nos dar esse aporte aí intelectual muito importante para todos que nos acompanham no Centro Tomista. Como o Diácono disse, curta aí o nosso Instagram, o nosso YouTube. Compartilhe também, porque esses conteúdos são conteúdos que nós fazemos preocupados com você, né, com vocês, para que vocês possam ter uma boa informação, uma formação realmente séria, né? Muito obrigado, então, Diácono. Muito obrigado a todos vocês. Ficam com Deus. Deus os abençoe. Amém.